Fala pessoal, tudo bom? Queria falar com vocês nesse vídeo aqui um pouco sobre organização e, mais especificamente, falar sobre organização no mercado de trabalho, tá? E por que que eu achei interessante trazer esse contexto aqui para vocês? Eu acho que eu acho que existem momentos na carreira em que a pessoa toma um baque muito forte, sabe? Principalmente um momento em que ela não está dentro do mercado, né? E ela faz essa imersão no mercado, né? Ou seja, entrei na carreira, muito bom, excelente, agora eu sou um cientista, né? E um choque acontece ali naquele momento porque as coisas não eram basicamente como eles imaginavam. Mas enfim, então permitam-me passar dois contextos aqui. Primeiro contexto, eu quero falar um pouco sobre a pessoa que está entrando no mercado de trabalho. Então, essa pessoa, quando ela vai estudar ciência de dados por algum motivo que seja, ela entende que ela precisa consumir um repositório no GitHub, ela entende que ela precisa consumir uma playlist do YouTube, ela precisa consumir um conteúdo de um influenciador no LinkedIn, enfim, um curso grátis, enfim, qualquer coisa que seja, né? Mas ela descobre que ela precisa consumir esse conteúdo. Eis que em algum momento, né, consumindo conteúdo, ela vai perceber que as pessoas vão dizer para ela que ela deve ter um portfólio, né? Ela deve ter um material ali que recrutadores ou possíveis pessoas interessadas naquele serviço consigam visualizar e que, de preferência, consigam achar com facilidade. Ok, então esse é um momento da carreira. Eu chamo de momento de entrada, né? É o momento mais embrionário possível. Enfim, então, trazendo para vocês um segundo contexto. No segundo contexto, o que que acontece? Geralmente você entrou na carreira, então agora você é um cientista de dados, você é um analista, e você se depara com o seu primeiro dia. Você entra numa empresa que não tem documentação, então você tem ali o seu data warehouse com N colunas, N tabelas e coisas do tipo, sem documentação, sem nada, e que surge uma demanda para você. Essa demanda não é tão bonitinha quanto você imaginava nos cursos do Kaggle, né? Você vai ter que trabalhar às vezes com 4, 5, 6 fontes, tabelas com 300 colunas, e muitas das vezes as pessoas não vão saber te explicar o que são essas colunas. Então, quando você se depara com todo esse enredo aqui, o que você percebe é que fala, cara, ferrou, ferrou, sabe? Deu ruim aqui. E talvez você até consiga sair do outro lado. Só que o baque mais forte vem agora, né? Esse momento que você percebe que o seu modelo, o seu código, o seu algoritmo foi engavetado, né? Pouquíssimo tempo depois. E eu me atrevo a dizer, pessoal, que 95 a 98% das coisas que são pedidas assim dentro do mundo corporativo são demandas tiradas, sabe-se lá de onde, sabe? E que podem ser travadas, né, muitas das vezes, na própria fase de questionamento, na própria fase de entendimento. Porque se você começa a fazer perguntas como, beleza, mas qual impacto a gente está buscando com esse script aqui? Né, o que que a gente está indo contra o quê, sabe? Qual é o problema? Qual é a dor que a gente está buscando? Qual é a via de crescimento? Sabe? Qual é a projeção de ganho? Mas onde que a gente está querendo chegar? Sabe? Quais são os erros que nós estamos buscando reparar? Quando você começa a fazer esse tipo de questionamento, muitas das vezes o projeto já cai por terra ou volta para uma fase ali de replanejamento. Porque talvez ele não tenha sido tão estruturado assim. Talvez tenha sido uma ideia que um gestor tenha tirado e que talvez não tenha sido tão bem pensada, tão bem discutida, tão bem planejada. Enfim, o que eu quero dizer para você é que, para vocês, é que há oportunidade, tá? Há oportunidade. Então, ponto número um, entrou no mercado de trabalho, recebeu uma demanda, não se desespere para começar a fazer essa demanda, tá? Comece primeiro no planejamento, tá? Então comece tentando entender o problema, tentando entender a cabeça de quem está te pedindo, tentando entender o porquê que ele está te pedindo, tentando entender o para que ele está te pedindo, tá? Tente mergulhar nisso.
Depois de muito planejado, pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês é não fuja do planejamento, tá? Porque o céu é o limite. Então, assim, de repente, um produto simples que você poderia estar entregando ali em um mês, uma semana, 15 dias, enfim, seja lá o tempo que for. Às vezes você vai levar 3, 4, 5 meses fazendo aquilo porque toda vez você fica correndo em torno do rabo, né? Mas enfim, então eu queria deixar só essa observação para vocês. Uma outra observação que eu gostaria de deixar é que não é uma ferramenta para vocês passarem o dia inteiro habitolados com ela. Não, pelo contrário. É uma ferramenta para início de dia e final de dia. Então, toda vez que você for começar o dia, né, pré-daily ali, o meu exemplo é que eu tenho. Eu começo a trabalhar em torno de 9 horas, mais ou menos, e a minha daily é 9h30. Então, geralmente, quando eu chego próximo de 9, eu já começo a entrar ali na minha ferramenta, eu começo a ver o que está sendo desenvolvido. Logicamente, eu já sei o que está sendo desenvolvido, enfim, mas eu começo a abrir card a card ali para acompanhar o que que daquilo ali eh, está atualizado, o que que eu desenvolvi de ontem para hoje, o que que eu posso acrescentar. E aí, eu diria que isso é um preparativo para uma daily, sabe? Enfim, e no final do dia, geralmente eu tento dar um review do dia ali, né? Eu tento olhar para o que que eu fiz, eu tento resumir isso dentro do card, enfim, mas a gente está muito no mundo teórico e quero levar vocês agora para a ferramenta para que vocês entendam melhor do que eu estou falando com vocês, tá? O que eu estou compartilhando com vocês aqui, basicamente, é como a ciência, né? Como ela opera no dia a dia. Então, basicamente aqui é uma esteira de produção, tá? Tanto voltada para demandas internas, tanto voltada para produção de conteúdo ou coisas do tipo, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um agent de SDR, eu tenho um agent de vídeo, né? Eu vou ter um agent aqui de corte. O que a gente está fazendo aqui, né? E mais à frente a gente vai apresentar isso para vocês. A gente está construindo aqui uma plataforma de multi-agente, né? Então, como hoje em dia eu opero sozinho a empresa, eu preciso de braços que me suportem nessa tomada de decisão ou nessa estruturação, né? E basicamente hoje eu construo isso tudo dentro de uma plataforma com multi-agentes que vão me ajudar no futuro com isso, tá? Então hoje toda a parte de roteirização, planejamento de conteúdo, desenvolvimento, eu já passo por essa plataforma, tá? Mas enfim, não é o tema do vídeo, mais à frente eu vou apresentar a vocês aqui melhor. Então eu faço um board view aqui, tá? Basicamente com um step de Data Science, tá? Eu trago uma visão de table aqui, que eu diria para vocês uma visão mais completa. Eu trago tudo que tem aqui dentro, tá bom? E aqui eu trago uma visão de timeline, principalmente para que eu tenha uma noção de data, para que eu tenha uma noção de tempo, temporal mesmo, assim, digamos, né? É, enfim, vocês podem perceber que tem um vácuo aqui entre fevereiro e abril. E por que desse vácuo? Essa ferramenta aqui, pessoal, é uma ferramenta que eu paro e revisito ela toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira eu faço uma preparação para a nova semana. Então, por exemplo, na sexta-feira eu vou entender como que ficou o andamento desses projetos aqui, principalmente o agent de vídeo, o template, né, que são que vão estourar até sexta. Eu paro para tentar entender o que eu desenvolvi disso, sabe? Eu tenho condições de trazer mais coisas, né? Então, isso aqui é parte de um ajuste temporal, tá bom? Mas enfim, eu vou pegar um card aqui com vocês. Eu vou abrir aqui a análise de sentimentos. É um card que eu tô começando ele, tá? E aí eu queria deixar para vocês aqui uma ideia de que esse card aqui, ele não está preenchido ainda com a demanda, tá? É só um modelo, tá bom? Então eu desenvolvi esse card aqui, ó. Se vocês perceberem aqui, aqui em cima tem um rascunho, tá?
Então, o que seria essa análise de sentimento, né? Gerar um script capaz de ler os comentários e gerar uma espécie de NPS. Um indicador de popularidade com base em redes sociais, menções e coisas do tipo. Ainda precisa ser pensado e estruturado com calma. Então, beleza, eu tenho mais ou menos uma noção aqui do que fazer, mas ele ainda não está dentro do modelo. Eu ainda não comecei a pensar sobre ele. Eu ainda não cheguei numa parte aqui que seria chamada de Business Understand, que seria basicamente o entendimento do negócio, tá bom? Entenda, todas essas etapas que eu estou falando aqui com vocês, de 1 a 8, são as mesmíssimas etapas que estão aqui, tá bom? Então, enfim, sem mais enrolação, vamos falar sobre cada etapa aqui, né? Eu acho que a ideia, né, que seria a parte de ideia, vocês já entenderam? Seria basicamente capturar uma oportunidade de negócio, uma oportunidade estratégica dentro do negócio que você está, né? Aqui embaixo eu deixei alguns modelos para vocês do que vocês deveriam ter em mente ali. Principalmente essa daqui é a parte para mim que eu considero muitíssimo importante, que são os stakeholders. Seria basicamente você entender quem está com você nesse projeto. Então, quem vai te disponibilizar esse dado? Quem vai consumir esses dados, né? Existe alguém ali no meio do caminho, sei lá, você fez o deploy, depois do deploy na AWS, é um outro time que acompanha, mas, enfim. Segundo passo, pessoal, entendimento de negócio. Então, aqui a gente precisa conectar muito forte o que a gente está fazendo, esse modelo, essa tomada de decisão, e algum indicador-chave da empresa, tá? Ah, eu quero atingir a receita. Beleza, então desmembra a receita, acha uma oportunidade dentro da receita, acha como que aquilo ali se correlaciona, procura alguma coisa ali estrutural que você vai ter um impacto forte com aquilo que você está trazendo, tá? E, lógico, sempre dentro de um contexto estratégico, tá? Eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês. Eu estou passando mais rapidinho aqui para que vocês entendam a dinâmica do projeto, não que vocês fiquem restrito a essas caixas, tá bom? Entendimento de data, tá? Data understanding, que seria basicamente aqui avaliar como ativo estratégico, não só como um insumo técnico. Ou seja, não construa apenas um dashboard, prints, ou então Streamlit da vida, só para dar diagnóstico, tá? E ali você vai buscar ter um entendimento profundo do que está saindo em cada coluna, para que elas servem. Às vezes, pessoal, e eu até aconselho que vocês façam, construam um dicionário de dados, tá? Um arquivo .yaml que vocês vão usar como suporte, tá bom? Então, preparação dos dados, basicamente ali, o que a gente está fazendo eu já entendi esses dados profundamente, tá? Ou seja, eu já trabalhei com o meu Jupyter Notebook aqui, no meu terceiro step. No meu quarto step, eu vou começar a pensar em classes, funções, orientação ao objeto, tá? E o que eu gosto muito particularmente nessa etapa? Sempre que você for falar de orientação ao objeto, de funções, documente bem a função, sabe? Escreva bem ali dentro o que você está querendo fazer em cada função, tá bom? Essa parte basicamente é a escala do negócio, tá? É a auditoria do negócio, sabe? Basicamente aqui é o coração do que você está entregando para um possível deploy, tá bom? Modelo. Aqui basicamente a gente começa a chegar numa etapa que seria de uma escolha, né, automática, eu diria, do modelo que a gente está apresentando. Então, basicamente, é uma parte que você vai testar validações cruzadas e coisa do tipo. Você não vai simplesmente chegar e falar, trabalharei com XGBoost. Não, não é isso, sabe? Você vai testar vários modelos e você vai ter uma validação cruzada que vai te mostrar qual é o melhor modelo a ser seguido, tá bom? E numa sexta etapa aqui, pessoal, a gente está validando uma robustez técnica. Então, praticamente, a gente vai ter ali o que seria a acurácia desse modelo, o quanto que esse modelo está acertando e errando, quais são os impactos antes do modelo e pós-modelo, enfim, tudo isso. Enfim, chegamos aqui à parte principal do projeto, né, que seria a parte de deploy. Seria ali basicamente uma subida no AWS, uma entrega para o time de tech,
para que eles consigam subir isso no aplicativo ou no site, enfim, e coisa do tipo. Então é por isso que você precisa entregar ele basicamente com uma estrutura de orientação a objeto muito bem definida, tá bom? E oitava etapa aqui, pessoal, a gente vai falar sobre o monitoramento, que é uma parte importantíssima, que basicamente é você ter métricas ali de possível um Power BI, é, um report por e-mail, qualquer coisa do tipo, tá bom? Alertas, SLAs de atraso, é, eu diria até um tempo definido ali para você retreinar esse modelo, tá bom? Mas, enfim. Então, pessoal, eu queria passar com vocês isso aqui. Eu acho que se esse vídeo foi interessante, ele foi útil, comenta aqui, tá? Comenta aqui principalmente os desafios que você está tendo na sua companhia para que a gente possa te ajudar. Se você se sentir mais à vontade, chame a gente no nosso LinkedIn, tanto no pessoal quanto no profissional. Estamos aqui à disposição. Deixe aqui suas dificuldades, curta, compartilha, siga aí o canal, tá bom? Então, um abraço aí, pessoal.